Que honra fazer parte deste povo maravilhoso que está aqui. Que honra me foi me dada, primeiro por Deus e depois pelo pastor Cosmo, que é uma bênção. Pastor Cosmo, o senhor tem o dom da alegria do Espírito Santo. O senhor tem essa parte do fruto maravilhoso. Lá o grego é cara. É mesmo em momentos de tristeza, a pessoa está alegre, está feliz porque tem o Senhor na vida dele. Então essa parte do fruto do Espírito, ela começa a ser transmitida por pessoas aqui. Quando eu cheguei aqui eu estava bem triste, eu confesso que eu tive uma semana muito complicada. Nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, passamos por aflições, mas jamais somos derrotados. Ei, vencemos com Cristo na cruz. A Bíblia diz lá em Romanos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós passamos por aflições, mas a alegria, o amor, a paz de Deus, ela não sai dos nossos corações. Nós permanecemos de pé, mesmo em meio às adversidades. Às vezes nós nos colocamos até de joelho, às vezes a cabeça vai até no chão, mas nós não caímos, porque estamos na presença daquele que nos amou, daquele que nos salvou e daquele que deu a vida por cada um de nós. Tá bom, meus amados? Glória a Deus, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Muito obrigado aos pastores que já passaram por aqui, já me abençoaram muito. Eu estou aqui até meio que nervoso aqui, porque tem um professor aqui que ele anda me ensinando umas coisas. Eu disse, pastor Patrício, que eu me sinto honrado, porque eu sou de uma geração nova, né? Eu tenho só 40 anos. E ver o pastor Patrício, o pastor Adalberto, o pastor Cosmo, meu pastor, que é o pastor Álvaro, pregando, que alguns deles foram discípulos do pastor Ângelo, lá da Assembleia de Deus, é uma honra e um privilégio. Nós somos uma geração privilegiada de ver homens de Deus que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, que já passaram por muita coisa, estarem aqui nos ensinando, né, a palavra de Deus e pregando conosco. Então, a gente tem que reter aquilo que é bom, assim como a palavra de Deus diz, né? Reter o que é bom. O que não é, a gente deixa para lá. Mas a gente retém aquilo que é bom, né? Então, eu queria abrir a Bíblia aqui com vocês. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a mão. Quem é crente aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá cheio de crente. Tá cheio de crente. Vamos ler a palavra de Deus. Eu separei um texto aqui que é muito conhecido da igreja. O tema da festa é maravilhoso. É Deus impactando vidas. E eu quero dizer que vocês são instrumento de Deus para impactar aqui nesta terra. Os crentes daqui são os instrumentos que Deus usa para impactar vidas aqui nesta terra. Mas antes de nós veio um para impactar o mundo todo. Antes de nós veio um. Eu queria compartilhar com a igreja, lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso, só a luzinha aqui para me ajudar, do verso 21. Vai dizer o seguinte: tendo Jesus voltado, vou tirar um pouquinho aqui esse óculos, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Gente, que maravilhoso. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Glória a Deus. Só essa leitura mesmo, amados. Amados, o maior acontecimento da história até hoje foi a vinda do Senhor Jesus para cá, para esta terra. A terra, ela se divide, a história da terra, ela se divide entre a vinda de Cristo, entre o nascimento de Cristo e o antes do nascer de Cristo. Se você está aqui hoje, se eu tenho 40 anos, minha idade também é contada com base naquilo que Deus mandou para cá, que foi o seu Filho amado. A maior obra de Deus aqui nesta terra foi Jesus.
A obra que impactou o mundo e irá impactá-lo até o fim dos tempos chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Tudo se divide, tudo se separa e tudo se une em uma só palavra: Jesus. Jesus. Jesus impactou de tal forma que até o calendário foi formado através do nascimento dele. Lá, o ano do nascimento de Jesus, lá no latim, é Annímono Dominus, que significa Senhor, ano do Senhor. Foi o ano do nascimento de Cristo Jesus. Deus fez maravilhas durante toda a história. No começo, logo, Deus começa assim, lá em Gênesis, que significa origens. Vai dizer assim: Bereshit bara Elohim et shamayim ve'et haaretz. Vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria o céu e cria a terra. Isso já é algo extraordinário. A criação dos céus e a terra já por si só é algo extraordinário. Mas Deus tinha algo mais extraordinário para fazer na terra e no céu. Lembra? Deus criou o céu e a terra. A terra ele criou para nós passarmos por ela. Mas o céu é o nosso destino. Você consegue compreender isso aí? Você está de passagem aqui, mas o teu destino é lá na origem, lá no começo da criação. Deus fez o céu para você. Deus não fez só a terra para o homem. Deus criou o céu para o ser humano habitar nele também. Mas a terra era uma preparação. Quando Deus cria a terra, ele começa a levantar seres do mar, seres da terra, mas quando ele vai fazer o homem, ele faz com suas próprias mãos. E ao fazê-lo com suas próprias mãos, ele vai dar vida com seu próprio fôlego. Eu sempre digo, o ser humano separado de Deus, ele não passa de criatura, porque ele não tem um fôlego, porque o Espírito Santo não foi soprado sobre ele. Enquanto o ser humano não tem um Espírito Santo de Deus soprado sobre a vida dele, ele é só uma criatura, ele é só um animal nessa terra. Mas a partir do momento que o ser humano aceita Jesus como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele sopra sobre a vida dele, e ele passa a ser chamado de filho de Deus. E Deus criou essa terra para nós. E ainda disse assim: dominai sobre ela. Isso foi um acontecimento maravilhoso. O ser humano cai. Cai o ser humano. E ao cair o ser humano, Deus começa a preparar aquilo que impactaria esta terra por toda a eternidade, que era a vinda do Senhor Jesus. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio buscar aquilo que estava perdido, como nosso irmão pregou aqui. Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Antes de Cristo Jesus, toda a humanidade estava fadada ao inferno, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Algumas semanas atrás eu estava dando uma doutrina lá na igreja, lá de Gálatas capítulo 5, vai falar com relação às obras da carne. E as obras da carne são terríveis. A prostituição, a impureza, a lascívia, a mentira, tudo isto que o povo hoje pratica, pasmem, até mesmo em igrejas. As discórdias. Quantas discórdias não acontecem no meio do povo de Deus? Olha, Jesus veio e impactou esta terra de tal forma que hoje nós cristãos, ele impactou na religião de fato. Nós cristãos, nós somos 2,2 bilhões de cristãos nesta terra que tem 8 bilhões de pessoas. Somos 32,47, se eu não estou enganado, de cristãos, isso contando com os católicos. Se eu tirar os católicos, nós ficaremos somente 800 milhões. 31% dos cristãos. E mesmo no povo de Deus, onde Jesus ensinou que um reino dividido contra si mesmo não subsiste, a divisão, nós poderíamos ser mais. Nós poderíamos ser muito mais
se nós de fato soubéssemos aquilo que Deus fez por cada um de nós. O que nos une é o amor de Deus. O que nos une é Cristo Jesus. Quando nós vamos interpretar a bênção apostólica, geralmente o pastor fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Assim é interpretado lá por Paulo, né? Na palavra de Deus. Mas lá no grego, essa palavrinha chamada comunhão lá é koinonia, né? Essa palavra é usada para definir aquilo que nós temos em comum. E o que nós temos em comum e que nos une é Cristo Jesus. Cristo Jesus. É para Ele que clamamos. É por Ele que chamamos. É com Ele que contamos nos momentos de dificuldade. Deus impactou a vida de cada um de nós através de Cristo. Se você está aqui hoje, é porque Deus impactou tua vida lá atrás, com o nome de Jesus. Esse nome maravilhoso, a qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu comecei a narrativa aqui falando da história do Jairo. Jairo era um principal da sinagoga, e um principal da sinagoga provavelmente era um fariseu. A verdade é essa. Era de um povo que não gostava de Jesus. Era de um povo que Jesus chamou de raça de víbora. Mas era de um povo que, ao ver a necessidade familiar e uma tragédia acontecendo na família, a única pessoa, o único nome que ele lembrou foi Jesus. Muitos testemunhos dos milagres que Jesus já havia feito havia chegado aos ouvidos daquele homem provavelmente. E ao ouvir dizer que Jesus passava e sua filha estava morrendo, ele não pensa outra coisa a não ser ir buscar a salvação da sua filha. Ei, eu quero dizer para você, quantas vezes as dificuldades bateram na tua porta, o desespero chegou na tua casa, e você buscou por esse Deus maravilhoso, e tudo se resolveu. Quantos milagres o Senhor Jesus não já fez em nossas vidas, em nossos lares? Quantas situações difíceis nós não já passamos, e com Cristo tudo se resolveu. Tudo se resolveu para a honra e glória do Senhor. Ainda há pouco o irmão Falcão, ele aqui falava, Deus te ama. Eu tomei aquela palavra para mim, eu sei que Ele me ama. Deus nos ama, meu irmão. Deus te ama também. Ele te ama. Ainda há pouco aqui foi dito, tudo que pedides com fé, crendo que o recebereis, o recebereis. Jesus vai dizer que o homem, um filho pedindo um pão, ele não dá uma serpente, quanto mais a Deus, que é o nosso Pai. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, crendo que nós receberemos, nós vamos receber. Nós vamos receber. E muitos têm passado por situações como essa do Jairo, mas não têm conhecimento da palavra de Deus. Nós somos privilegiados por conhecer esta palavra maravilhosa, que é a palavra do Senhor. A Bíblia é o norte para nossas vidas. Depois da vinda de Cristo, a criação da Bíblia, eu creio que foi o evento mais importante. Porque sem esse cânon sagrado, o que seria de nós? Deus impacta vidas até hoje através da palavra. Sem a palavra, o crente não vale um cibazol. Sem o conhecimento da palavra, o crente é um sal insípido. Sem o conhecimento da palavra, o crente não impacta a vida de ninguém. Porque a tua sabedoria perto da sabedoria de Deus é nada. A tua sabedoria para resolver o problema dos outros é nada. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela não pode te dar conselho. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela não pode ouvir os teus lamentos. Você precisa saber com quem você vai lamentar e falar. É por isso que a coisa não se resolve. Você consegue compreender?
No momento de dificuldade, temos que fazer que nem Jairo. Apesar de não termos tanta intimidade, apesar de não nos sentirmos tanto amados, mas nós precisamos buscar Jesus. É Jesus insistentemente. É Ele que muda. É Ele que cura. É Ele que salva. É Ele que restaura. É Ele que liberta. É Cristo Jesus. E às vezes a gente vai buscar o vizinho, que nem crente é. É verdade. Não, sai daqui, rapaz, eu vou lá onde fulana, porque fulana sempre tem uma palavra boa. Fulano é crente? Não. Que palavra é essa? Que palavra é essa? Por que tu não procura o teu pastor? Por que tu não procura a tua irmã que ora contigo? Por que tu vai procurar um descrente para falar das coisas de Deus? A Bíblia diz que nós não devemos deitar pérolas aos porcos. Se a gente não deve deitar aquilo que é valioso, que é as pérolas, aquilo que nós ganhamos, quando a gente quer se gomear, quer dizer assim, o Senhor me deu, é uma vitória. Imagine a derrota. Para que tu leva a derrota? O pessoal o quê? Falar mal de ti? Fale com quem conhece a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, só o Logos vivo e é Jesus, é capaz de mudar essa situação aí. Tem gente que vive em círculo, continua rodando nessa história aí, e nunca consegue levantar a cabeça. Deus te quer de cabeça erguida, perante os homens. Perante os homens, diante dele é de cabeça baixa. De cabeça baixa diante de Deus. Nós, perante a glória de Deus, não somos nada. Nada. Mas aqui o Jairo vai procurar Jesus. E de tanto ele insistir, Jesus vai resolver ir com ele. A situação aqui é complicada. A situação requer uma atenção muito grande. E nós vamos tirar algumas lições de que quando Jesus está, a coisa acontece. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E às vezes a gente quer fazer a coisa de qualquer jeito e a gente está errado. E Jesus vai com Jairo para a casa dele, e durante a ida dele vai acontecer algo extraordinário. Quando ele começa a caminhar, a multidão segue, apertando, sufocando Jesus. Lá, e os discípulos, eu imagino, fazendo assim aquela corrente, para ele passar, no meio daquela multidão todinha. Pedro de um lado, Tiago do outro, João, Natanael, tudo do lado lá, dando auxílio para ele. Eu não quero imaginar Pedro puxando faca lá para os outros, não, mas dá até para imaginar, não dá? Não chega perto, não chega perto. E Pedro era nosso cego. Mas assim, estava do lado lá, ajudando na caminhada dele, a multidão apertando, e uma mulher precisava de uma cura. Olha, onde Jesus está, tem cura. Onde Jesus está, tu pode acreditar, vai ter cura. Vai ter cura, creia aí. Comece a colocar em oração. Comece a clamar ao Senhor. Comece a dizer assim, Senhor, eu quero ser curada. Senhor, hoje eu quero me livrar deste problema. Senhor, hoje só quero tocar. Só tocar. Se eu tocar a tua orla, eu sei que vai parar. Eu sei que vai cessar. Eu sei que vai acabar este sofrimento. Uma mulher que jazia há 12 anos. 12 anos. 12 anos de um fluxo de sangue. Hoje, quantas mulheres não estão passando por miomas no útero? E às vezes algumas nem sabem que tem tratamento. Algumas nem sabem o que está acontecendo com elas. Algumas mulheres que param a menstruação do nada e logo após vem de uma forma muito forte e ela continua daquele jeito. Algumas pessoas que estão aí atormentadas em casa, passando por dificuldades espirituais, financeiras, no casamento, há mais de 20 anos, que o teu casamento é um sofrimento. Tem gente passando por dificuldade e não procura quem deveria procurar. Tem gente passando por necessidade, por enfermidade.
E não procura quem tem que procurar. Destino para quem está enfermo é Jesus. Destino para quem está passando por problema no casamento é Jesus. Ei, escuta aqui, ó. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Você sabia disso? Deus começa a impactar vidas e através da casa, meu querido. Não é aqui na igreja, não. Tem gente que vem para a igreja achando que Deus vai resolver todos os problemas dele na igreja. Mas chega em casa, ele não ora, ele não lê a palavra, ele não canta o louvor. Quem será que está lá com ele, né? Não é verdade? Aí ele quer sentir o impacto de Deus quando ele chega aqui. Aí a gente tem que expulsar, não é? Tem. Lá na igreja a gente começa com 15 minutos de oração. E de uma hora para outra eu sinto uma presença ruim e eu começo logo, Senhor, em nome de Jesus, tira daqui. Tira daqui, porque tem gente que traz o diabo de casa para cá. Traz. Vem junto. Se tua casa não tem louvor, se tua casa não tem palavra, se tua casa não tem oração, alguma coisa tem lá. Alguma coisa tem lá. Se tua vida não tem a presença de Deus, tem a presença de alguma coisa. Não é? Se ele acha a casa varrida, arrumada, bem ornamentada, né? Ele está mais 7, meu amigo. Não é só um, não. É ele mais 7, então dá 8. Tenha cuidado na tua casa. Tenha cuidado com a tua família. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele começa por um casamento. Acaba o vinho. Tem casamento que já acabou o vinho aqui há muito tempo. Muito tempo. O cabo é amargo. O vinho não tem mais vinho, não. É cachaça. É verdade. É ruim. A mulher amarga. Você sabe o que significa o vinho no casamento? O vinho no casamento é o prazer, a alegria. É o prazer e a alegria. Esse é o significado do vinho no casamento. Você vai casar. Vou fazer igual o pastor Wilson aqui. Teve um pastor que pregou lá na igreja que eu fiquei muito feliz com ele. Ele disse assim, você vai casar, chama Jesus para o vinho não acabar. Porque sem Jesus, nesse casamento, o vinho vai acabar. E se o vinho acabar, ele vai para a cachaça. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Se o vinho acabar, ele vai procurar outra coisa. Então a gente precisa chamar Jesus para o nosso casamento. Tem que chamar. Minha esposa está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Rapaz, eu dei trabalho demais para essa mulher. Levanta o bracinho aí, meu amor. Essa mulher que eu amo. Vou passar o resto da minha vida com ela. Eu oro a Deus para Deus levar ela bem velhinha assim, para mim não ter mais nem fogo. Bem velhinho mesmo, para não ter mais fogo, para não ter mais nada. Para não ter mais nadinha mesmo, não, né? Sem a libido mesmo, né? Só lá para cuidar de menino mesmo, cheirar neto. Se levar ela primeiro, mas se me levar primeiro também eu vou feliz demais. Glória a Deus. Eu sei para onde eu vou. Quem vai triste, que tem desespero de morte, é quem não sabe para onde vai. Nós que somos crentes, ixi, o Senhor tem prazer. Te cuida, faz uma caminhada, cuida da alimentação, porque Deus leva e leva com prazer. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Na morte do ímpio ele não tem prazer, mas na morte do justo, então te cuida aqui nessa terra, porque senão tu vai embora, é rápido, meu amigo. Mas é verdade, tem muita gente passando por muita dificuldade em casa e não chama Jesus. Gente, nós precisamos de Jesus 24 horas. É Jesus não acordar, é Jesus não tomar café, Jesus não almoçar, é Jesus na merenda, é Jesus no jantar, é Jesus na hora de dormir. Tem que chamar Jesus para esse casamento aí, para essa casa, para essa família. Sem Jesus a coisa fica difícil. E a gente vai se pegar na situação desta mulher. Esta mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos a mulher gastou tudo que tinha. E provavelmente era uma mulher rica. Provavelmente era uma mulher bem abastada. Tinha condições de se tratar. O que era difícil naquela época. Mas essa mulher gastou tudo. E ninguém pôde resolver o problema dela. E Jesus caminhando. E ela atrás dele. Aprenda uma coisa, Jesus ele vai caminhar,
A obra, ela vai prosseguir. E é você que tem que caminhar atrás dele. É você que tem que buscar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então nós precisamos caminhar com Cristo. Cristo não é aquele que vai ficar parado. Cristo não te quer preso aí. E esta mulher caminhava, mesmo naquela enfermidade. Eu imagino que aquela mulher estava fraca. Pense, você passar 12 anos perdendo sangue. Naquela época não tinha transfusão, né? Sabe-se lá se tinha uma água de coco para ela tomar lá, para melhorar a situação dela. Soro fisiológico. Não tinha. Ela estava fraca, mas ela continuava caminhando, porque sabia que dele, somente dele, poderia vir a salvação. E ela dizia consigo mesmo: se eu só tocar. Fala para mim, ó. Se eu só tocar. Fecha teu olho. Você que está passando por enfermidade ou por problema em casa, diz assim, ó: se eu só tocar. Se eu só tocar a orla da veste, eu ficarei curada. E ela continua caminhando. E ela continua caminhando. E Jesus vai em direção àquilo que ele tinha que resolver. Jesus, ele tem uma missão. Ele cumpriu esta missão aqui na terra. E ele continua lá para cumprir o resto dessa missão. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas até lá nós precisamos caminhar. O céu não é perto, meu amigo. O céu é longe. Se você não caminhar a passos largos, você vai ficar para trás. Tem crente que fica 40 anos na igreja. Ele não canta, ele não prega, ele não ajuda a juntar uma cadeira, ele não faz nada. Sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Ele vai ficar. Vai ficar. Vai ficar, porque ele não caminha. É muito difícil você estar numa caminhada. Eu no interior, quando a gente ia para Alcântara, viu, pastor? Eu gosto de contar essas histórias. A gente ia para Alcântara, aí a gente tinha que seguir vovô, que vovô ia fazer a capina dele lá na roça. Vovô, todo ano, ele roçava 3 linhas de terra. Essas 3 linhas de terra era para ele plantar mandioca. Porque lá não tinha arroz na época, e o pessoal comia o pirão, o peixe com pirão de farinha. Eu sou novo, mas eu vivi essas coisas. No interior, a casa da minha avó, na época que eu comecei a viajar para lá, era de taipa. Então, a gente ia com o vovô pela manhã, comia um peixe frito, com farinha. O café da manhã da gente era esse. Aí, saía para ir para lá. Roçar com o vovô, ia no jumentinho. Jumentinho lá com a cangalha, botava a cangalha, o vovô ia na frente. Se a gente ficasse para trás, meu amigo, ficava. Então, todo mundo era andar rápido. E quando chegava lá, nós ia trabalhar com ele. Capinar, e quando era 6 horas, a mesma coisa, voltava para casa. Aí fazia 2, 3 vezes isso na semana, e o restante da semana era para brincar. Mas na hora de caminhar, era para caminhar. Nós estamos aqui no tempo da caminhada. Você precisa prosseguir. O teu alvo é o alto. O teu alvo é Cristo. Você que está passando por dificuldade, por enfermidade, você precisa caminhar em direção a Jesus. Não importa a multidão, não importa o problema, não importa a dificuldade que você vai enfrentar, mas você precisa caminhar. Você precisa prosseguir. Tocar na orla não é fácil. Requer fé, requer perseverança, requer força de vontade. Tem muita gente que começa bem, mas quando é no meio do caminho desiste, termina mal, perde o prazer, perde a vontade. Às vezes está tão perto de você tocar, e você não toca porque não foi perseverante, porque você não continuou, porque você não guardou a fé. Nós precisamos ser perseverante na caminhada. Continuar nessa caminhada. Se teu marido não se converteu, continua orando. Se o teu filho não se converteu, continua orando. Caminha por ele. Dá tuas pernadas por ele e diz assim: Senhor, ele não está indo, mas eu estou.
Ele não está conseguindo caminhar, mas eu estou carregando ele aqui comigo. Carrega ele no teu coração. Fale de Deus para ele. Caminhe por ele. Continua, não para, não para. Deus não nos fez para ficar parado. Nem o Espírito de Deus parava, se movia sobre as águas. Nós somos servos de Deus e precisamos continuar em movimento. Tudo em movimento é mais bonito. Tudo em movimento é mais bonito. Lá no audiovisual, antigamente, quando eu trabalho na Record, trabalho com televisão. Lá na televisão, antigamente, as imagens eram tudo paradinha, né? E o pessoal assistia. Hoje, se uma imagem está parada, se você passa muito tempo assistindo essa imagem parada, você não quer mais assistir. Se passa 2 minutos, uma imagem parada de uma pessoa falando, você não assiste mais. Então hoje, para atrair você, o audiovisual teve que se reinventar e se movimentar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos para ficar parados. Nós precisamos caminhar na igreja, nós precisamos se mover na igreja. A obra de Deus ela é feita através de movimento. O Senhor precisa que você saia desse lugarzinho, dessa zona de conforto aí, porque a tua casa também precisa. As pessoas que você ama precisa. Você tem que ser essa fonte de Deus para impactar a vida da tua família. Deus vai impactar a vida da tua família através de você. Jesus tem que ser visto através do teu proceder. Deixa as pessoas te ver orando. Deixa as pessoas te ver louvando. Deixa as pessoas te verem lendo a palavra. Às vezes nós não precisamos fazer nadinha. Não precisamos falar, porque tem gente que fala demais e faz pouco. Tem gente que fala aquilo que não faz, né? Então faça. Seja praticante da palavra. Não só ouvinte, mas praticante. Venha para a igreja. Se o teu pai, se teu filho, se tua mãe, se teu marido te ver vindo para a igreja, ele sabe que lá é o caminho correto. Ele sabe que você está vindo para o caminho correto. Então aquilo vai ficando na cabeça dele. Quando você menos esperar, o Senhor trabalhou. Olha, Deus passou 400 anos trabalhando em silêncio. Deus não falava com os profetas, mas levantava impérios e derrubava impérios. Deus levantou o império babilônico, através de Nabucodonosor, para levar o povo de Israel cativo. Ao levar o povo de Israel cativo, o Senhor espalhou todo o seu nome, através do império babilônico. Logo após o império babilônico, Deus levanta o império medo-persa através do Ciro Grande. Através do Ciro Grande, Deus fez com que ele tivesse a inteligência de montar as satrapias. E as sinagogas foram sendo montadas nessas satrapias, para que a palavra de Deus ela fosse começar a ser divulgada. Na época, a Torá e a Tanar, que é o Antigo Testamento, é a lei e os profetas. Após isso, Deus levanta Alexandre o Grande, para que através do Império Greco-Macedônico, ele conseguisse fazer com que todo mundo falasse a mesma língua, que era o grego. Logo após isso, Deus levanta o Império Romano, para que Jesus viesse nesse tempo do Império Romano. E Deus manda Jesus para cá para impactar. Porque depois de 400 anos, o Senhor ia começar a falar. E o Senhor precisava de uma língua que fosse conhecida. E essa língua foi o grego. Foi escolhido. Era como se fosse o inglês, que é falado hoje, no mundo inteiro. Naquela época era o grego koiné, que era falado praticamente no mundo inteiro conhecido. Então a palavra, o evangelho, por isso o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, ela foi escrita em grego, para que as pessoas tivessem acesso e conhecessem a palavra de Deus. Então Deus, em 400 anos, ele em silêncio, ele trabalhou para impactar este mundo através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Em silêncio, Deus trabalha na tua casa. Em silêncio, Deus trabalha na tua casa. Faz tua parte. Continua fazendo tua parte. Continua fazendo tua parte. Continua caminhando. Caminha. E esta mulher toca. E ao tocar, Jesus sente. Ei, quando você tocar, ele vai saber que você tocou. E a coisa vai acontecer.
Ao tocar, o Senhor sente. E ele pergunta quem me tocou. E os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, tem uma multidão. Como é que o Senhor pergunta para a gente quem tocou? Está todo mundo tocando. Ele disse: não, isso não foi qualquer toque, não. Esse toque aqui foi diferente. Porque de mim sai o poder. Esse toque foi diferente. Porque eu senti de mim sair poder do Espírito Santo. E a mulher envergonhada levanta a mão: fui eu, Senhor. Fui eu que toquei. E ele vai dizer para ela: filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. E a caminhada continua. A caminhada continua. Jesus vai passando, vai salvando, vai libertando, e a caminhada vai continuando, e assim é na igreja. Ele vai salvando e a caminhada continua. E abre uma igreja aqui, abre outra igreja lá, abre outra base acolá. E ele continua salvando, libertando, e ele continua curando, e é assim a caminhada do servo de Deus aqui nessa terra. Nós não vamos ficar parados. Nós não fomos feitos para ficar parados. Precisamos aprender com o ministério de Jesus. E o Senhor continua a caminhar. E lá na frente ele vai chegar na casa do Jairo. No capítulo 5 vai dizer que lá já havia, né? Aqui em Marcos vai dizer que lá que já havia os choradores. As mulheres que eram pagas para chorar. Os tocadores de flauta lá em Mateus. Já tinha os tocadores de flauta lá tocando. E quando ele chega, a notícia que vem é da morte. Mas é engraçado que a Bíblia vai dizer assim, ó. Verso 37. Contudo, não permitiu que alguém... Não, mais aqui na frente. Falava ele ainda. 35. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, ou seja, ignorando, não liga. Olha, quando uma pessoa trouxer uma palavra de morte para tua casa, não ligue. Não ligue. Não dê crédito. Não dê crédito a esses bocas de defunto. Tem gente que é só para dar notícia ruim. Tem gente que é só para fazer o mal. Você não, rapaz, tem gente que é tão negativo que você não sabe uma palavra positiva da boca desse nojento, rapaz. É verdade. Você chega para dar uma notícia boa, a pessoa, mas se fosse meu, eu faria de outra forma. Então faz da tua forma para tua casa. Mas da minha casa é da minha forma. É verdade. Tem gente que é terrível, rapaz. É por isso que às vezes hoje a gente não quer nem dar testemunho na igreja. Não quer. A gente recebe uma bênção, um carro, alguma coisa, a gente quer esconder. Com medo da boca do diabo. Porque se vai falar alguma coisa, a pessoa vai logo vir com uma palavra de sei lá o quê, de derrota para a tua vida. Não aceita, faz igual Jesus. Jesus ensina que ele nem acudiu, ele nem ligou. Acabou de dizendo: ela está morta. Ele está dizendo: não está. Não está. Ei, o sonho acabou. Não acabou. Ei, teu filho não vai se converter. Vai sim. Vai. Ei, teu marido não vai sair da casa. Vai sair sim. Vai, porque tem Jesus. Se tem Jesus, a coisa vai mudar, meu amigo. Se tem Jesus, não vai ficar daquele jeito. Não importa a notícia que você vai receber. Tenha fé. Tenha fé. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse senão Pedro, Tiago e João. Aqui eu quero fechar rapidinho. Tenha cuidado quem você escolhe para participar de coisas importantes na sua vida. Tenha cuidado com as pessoas que você escolhe para participar de eventos importantes na sua vida. Jesus, ele tinha aproximadamente 72 discípulos, aproximadamente. Desses 72, ele tinha 12. Que ele mais tinha comunhão, mais tinha diálogo, mais tinha confiança.
Desses 12, ele tinha 3. Pedro, Tiago, João no barquinho. E desses 3, ele tinha um, que era o mais amado. O João. João, profeta do amor. O profeta que mais falou do amor de Deus é porque ele conheceu de fato, não só o amor encarnado, mas o amor dado por Jesus. Tanto que Pedro, quando vai pedir para saber quem é o traidor, lá em Mateus, ele pede para o João. João recalça a cabeça aqui, ó. É como se fosse o meu amigo aqui no ombrinho aqui do pastor Cosmo. Quem é o traidor? Né? Isso é intimidade. Intimidade. Então, saiba escolher as pessoas com quem você vai dividir algo. Saiba escolher as pessoas, até aquelas que vão orar, porque em situações extremas nós devemos contar com as pessoas certas. Se você for contar com a pessoa errada, a coisa não vai acontecer. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês rapidinho. Eu, por muitos anos na televisão, na época que eu trabalhei como porteiro, né? Na época eu não conhecia Jesus, era leigo, não conhecia a palavra de Deus, não sabia escolher minhas amizades. E andava de acordo com os rudimentos do mundo, com aquilo que eu aprendi no mundo. Mas a partir do momento que eu aprendi a palavra de Deus e que eu aceitei Jesus, a coisa mudou. A coisa mudou. Eu tinha sede da palavra. Eu lia. Minha mulher não era crente, me chamava de rato de igreja. Rato de igreja. E eu achava aquilo ali que não era eu sentia um elogio. Porque eu era sedento. E ainda estou sedento de Jesus. Não estou sedento de Jesus. Mas assim, começou a mudar muita coisa em mim. E as pessoas começaram a ver no meu trabalho. Jesus mudou minha vida lá. E existe um porteiro que trabalhou comigo na época que eu não era crente. E viu a minha transformação. E viu também o que Jesus fez na minha vida, meu irmão. Porque Jesus, quando ele entra na tua vida, tu não vai te tornar mais o mesmo, não. Olha, eu era porteiro. Eu entrei para varrer a portaria. Me tornei porteiro. Em menos de 3 anos, o Senhor já tinha me tirado de lá e tinha me colocado no estúdio. Com 7 anos de crente, o Senhor me colocou no cargo mais alto da televisão, na direção de imagem da TV. Isso para honra e glória dele. Ele me colocou, ele me tira. É dele. Foi ele que me colocou. Eu não sou, eu estou. Eu sou servo de Deus, mas estou lá como diretor de imagem lá da emissora. Então, ao ver o que Deus tinha feito na minha vida, esse cidadão me procura. O Wellington. E ele diz assim: rapaz, Mábio. Ele me chama de... Não, Júnior. Lá o pessoal me chama de Júnior. Meu nome é Mábio Marinho Vieira Santo Júnior, né? O nome do meu pai só muda o Júnior lá no final. E lá ele disse assim: Júnior, eu queria te contar uma coisa. Eu estou lá em casa há 3 meses que eu não durmo. Eu e minha família, ninguém dorme. Aí eu, por que, rapaz? Por que tu tá assim? E ele mesmo estava com um semblante muito, mas muito ruim. Estava com umas olheironas. Uma pessoa que estava sofrida mesmo. Ele é todo gordão, o Wellington. Aí eu disse assim: o que está acontecendo com o senhor? Aí ele foi me contar. Aí ele já começou a me chamar de pastor. Pastor, eu estou com uma criança lá em casa de 2 anos, que todas as vezes que ela vai dormir, a gente já começa a se preocupar. Porque todas as vezes que ela vai dormir, quando nem bem começa a dormir, a nossa noite termina. Ela acorda aos gritos, com uma força descomunal. E ela acorda se debatendo e ninguém consegue segurar uma criança de 2 anos. Eu tenho uma filha de 2 anos. A minha filha é desse tamanho assim, a Amora. Ela é bem grandinha para a idade dela. Mas eu sozinho seguro a menina. O Hélito forte, como é que ele não vai conseguir segurar um menino daquele? E eu fiquei muito preocupado com ele. Ele disse assim: pastor, eu queria muito que o senhor fosse orar por eles, por minha família lá em casa. Aí eu disse: agora, como é que eu faço? Onde é que tu mora, criatura? Aí ele: rapaz, eu moro no Maiobão. Eu digo: eu vim em Bratel, Maiobão. Aí ele me mandou a localização. Quando eu fui ver a localização, ele lá pro lado da Cascavelzona mesmo, na quebrada. Aí eu liguei para o meu pastor Álvaro. A gente entrou em contato com o Pablo, que é um dos diáconos nossos, diácono.
E a gente combinou de ir juntos no sábado. E nós oramos, eu comecei já a orar pela família dele, né? Tem que se preparar. E lá eu pensei que eu fosse encontrar uma criança com problema psicológico, uma criança com autismo. Na minha cabeça eu ia encontrar isso, né? Tanto eu quanto o pastor Álvaro, a gente ia encontrar isso aí. Então nós saímos para lá, para o Maiobão, no sábado de noite, e fomos nessa caminhada lá. Rapaz, para chegar lá foi trabalho. A rua do cara era muito escondida e o GPS não batia. Então a gente passou quase uns 20 minutos tentando encontrar a rua. E nada de encontrar essa rua. Mas até que eu vi uma luzinha que batia no muro, e eu vi que tinha uma rua que entrava, que era quase como uma viela. Eu disse, rapaz, vamos embora lá dar uma olhada. Aí a gente entrou e viu uma rua grandona descendo. Eu nem acreditei, parecia uma avenida. Quer dizer, você entra, era fininho assim, e quando você entrava para a rua parecia uma avenidona. Gigante. Aí a gente foi descendo, bateu certinho lá, a filha dele já estava esperando na porta, o menino veio com bicicleta, e nós chegamos na casa dele. Rapaz, ele ficou muito feliz. Quando eu entrei à casa, eu comecei a me assustar da porta, porque eu comecei a ver um monte de alho passado na parede. Eu digo, vixe, estou temperando a casa, vou comer a casa? Que era alho, meu amigo, sal grosso. Nessa casa eu digo, eles vão fazer um churrasco. Aí eu vendo um monte de crucifixo de alho na casa, sal grosso espalhado. Eu acho que no desespero, não tenho certeza que no desespero, eles não sabiam mais o que fazer. Eles começaram a fazer esse tipo de coisa, por falta de conhecimento da palavra. Mas se Jesus não tivesse chegado na minha vida, eles não teriam me chamado para ir lá. Eles não foram me chamar. Meu irmão, quando uma pessoa vai te pedir oração, ela não está indo por causa de ti, não. Não é porque tu é bonito. Não é porque tu é bonito nem santão, não. Eles estão atrás de Jesus, eles só não conseguem clamar. Mas eles estão atrás de Jesus. Quem impacta a vida é Jesus através de ti. Quem liberta é Cristo através da tua vida. Quem cura é Jesus através da tua vida. E nós chegamos lá para orar por essa família. Aí nós levamos um violão, que Deus habita em meus louvores. Levamos logo um violãozinho, uma panderola, e começamos a cantar uns louvores lá, e eles estavam gostando. Nós olhamos a criança, eu achei a criança estranha demais. O pastor Álvaro começou a pensar que ela tinha mesmo autismo, porque a afeição da criança era como se fosse de um adulto, mas era uma criança. E assim estranho, eu digo, esse menino deve ter alguma deficiência, só pode. Porque assim, tem crianças que nascem com autismo, outras nascem com síndrome de Down, né? E aí eu pensei que ele tivesse nessa situação. E a gente pregou a palavra, falou com relação ao cuidado com a casa, a buscar Jesus em oração, levamos um texto da palavra do Senhor para eles e fomos orar. Meus irmãos, quando nós começamos a oração, o tempo na casa fechou. Eu nunca tinha passado por uma experiência como essa. Eu pensei que eu só ia ver isso em filme. Eu nunca tinha visto uma pessoa se desfigurar na minha frente. E eu pensei que eu só veria isso em filme. Mas na hora que nós começamos a orar por esta criança deu um berro tão horrível, tão terrível, e quase pulando das mãos da mãe dela, que eu confesso para vocês, foi a primeira, mas o Senhor segurou a gente. E na hora que ela deu o berro, o pastor Álvaro correu. O pastor Álvaro tem um ministério já nessa área há muito tempo. Correu, botou a mão em cima dela e eu te expulso em nome de Jesus. A criança, puf, caiu. Quando a criança caiu, a mãe correu em cima dela lá, a criança praticamente desmaiou. Quando ela voltou, o rosto era outro. O rosto era outro. E os pais, o avô, na verdade, que é o Hélito, ficou tão admirado que ele não conseguia nem levantar da cadeira. Ele ficou assim, atônito, por nunca ter passado por uma situação como essa. Aí eu aproveitei a oportunidade. A gente terminou a oração, aproveitei a oportunidade de pedir para o pastor Álvaro a palavra, porque ele estava à frente, ele é o meu pastor, ele estava à frente, né? E aprendo isso aqui. A liderança colocada por Deus jamais pode ser afrontada. Você vai sofrer as consequências se você afrontar a tua liderança. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Deixa Deus fazer aquilo que ele tem que fazer na vida dele. E te mantém na tua posição.
te mantém na tua posição. Eu estou falando com juízo de causa. Não estou falando aqui à toa, não. Estou falando por quem já passou por muitas situações difíceis. Então te mantém na tua posição, faz a obra de Deus, trabalha. Trabalha na obra do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, ele vê, ele escuta conversas que você não ouve, ele sabe de coisas que você não sabe. E no momento oportuno, ele vai te dar o direcionamento correto. Ele vai tirar dessa situação, ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer na tua vida. Então eu perguntei para o meu pastor. Eu disse assim, eu posso pegar a palavra rapidinho? Eu peguei a palavra, Deus me deu a direção. E ali eu comecei a pregar e perguntei para eles se eles não queriam entregar a vida para Jesus. Nesse dia nós ganhamos 2 almas. Nós ganhamos 2 almas. A mãe do menino não quis se converter. Mas o avô, que era o cabeça da casa, e a mãe, que era o braço direito dele, a ajudadora dele, né, se converteram nesse dia lá. Então Deus, ele fez uma obra maravilhosa através dessa obra de libertação na casa dele. E o nome de Jesus foi impactado por causa do testemunho de vida que eu dei lá no meu trabalho. Então quantas pessoas não podem ser salvas? Quantas pessoas não podem ter esse impacto do nome de Jesus na vida delas, esse impacto da obra de Deus sobre a vida delas, por causa do nosso proceder, por causa do teu proceder. Existem pessoas que precisam de salvação, que dependem do teu caminhar com Cristo. Dependem do teu caminhar. Quando Jesus chama Pedro e Tiago lá para orar com ele, é porque ele sabia quem ele estava chamando, quem ele estava buscando para estar com ele lá. Eram pessoas de confiança, pessoas que acreditavam naquilo que ele estava ensinando. E quando ele leva eles para lá, eles, o pai e a mãe, a obra acontece. Aí a gente vai ouvir aquela frase famosa, Talita cumi. Menina, levanta-te, né? Levanta-te. Então é assim que Deus faz. É assim que Deus impacta a vida das pessoas. Deus quer impactar a vida do teu filho. Deus quer impactar a vida do teu marido, da tua mulher, do teu vovô, do teu papai, através da tua vida. Nós somos as testemunhas de Cristo aqui nessa terra. Nós pregamos com a nossa vida. Nós pregamos com as nossas ações. Nós pregamos com o nosso proceder. E a obra de Deus, ela vai crescendo através do nosso comportamento, do nosso proceder aqui nesta terra. Precisamos viver a palavra. Precisamos viver aquilo que aprendemos com Jesus. E não sermos mais crentes meninos, levados por qualquer vento, levados por qualquer palavra. Nós temos um norte. Nós sabemos para onde nós corremos quando a coisa está difícil. Guarda isso. Guarda isso aí. Eu quero que você fique de pé agora. Vamos fazer uma oração? Vamos lá, pastores? Vamos levantar, vamos orar. Você que é enfermo, se você sentir a necessidade, vem para cá para frente. Você que está passando por enfermidade, você que está buscando libertação, você que está com problema no casamento, você que está com problema no trabalho, vem para cá para frente agora, que hoje o Senhor vai curar, hoje o Senhor vai libertar, e hoje o Senhor vai te tirar dessa situação. Se você está nessa situação aqui, vem para cá. Não tenha vergonha não. A oportunidade está dada aqui, ó. Está passando por essa situação, pode vir. Glória a Deus. Está todo mundo bem? Glória a Deus. Está chegando mais gente aqui. Você que está buscando também salvação da tua família, vem para cá, chega aqui as brasinhas. Chega a brasinha que o fogo vai aumentando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para o pastor Patrício nos dirigir em oração. E eu vou lá embaixo, tá, pastor Patrício? Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus amados, a Bíblia diz que a fé
ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e daquelas que nós não vemos. Aleluia! Glória a Deus. Deus sabe o que faz e como Ele faz. O importante é que Ele faça. Glória a Deus. Vocês vieram nessa noite à frente porque vocês creem que Deus faz. E Deus está nesse lugar para fazer, para corresponder à sua fé. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pelo poder que há no nome de Jesus. 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 Nesta noite, nós decretamos a vitória, a cura, a libertação, a transformação, a restauração, a salvação. Nós decretamos a vitória pelo poder que há no nome de Jesus Cristo nesta noite. Pelo poder do nome de Jesus, nós decretamos a tua bênção. Nós decretamos a vitória na sua casa, no seu trabalho, na tua família. Nós decretamos a vitória da tua cura no teu corpo, na tua mente, na tua alma, no teu coração. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, receba a tua bênção nesta noite, nesta hora. Seja abençoado por Deus, seja impactado por Jesus Cristo agora. Aí onde você está, receba de Deus aquilo que Ele tem para você nesta noite. Você veio porque você crê, e Ele está aqui porque você crê nele. Vai recebendo o toque de Jesus aí onde você está. Vai recebendo o toque de Jesus aí onde você está. Vai recebendo o toque de Jesus onde você está agora. E vai pedindo, Senhor, só mais uma vez, só mais um toque. Vai pedindo para Jesus, Senhor, vai tocando em mim, vai tocando na minha vida. Vai tocando agora na minha causa, vai tocando agora no meu problema. Vai tocando agora na enfermidade, na doença. Vai tocando agora. Vai pedindo para Jesus. É Ele que tem a resposta. É Ele que tem a solução. É Ele que tem a bênção. É Ele que tem a libertação. É Ele que tem a transformação. É Ele que tem aquilo que você espera. Vai tocando nele agora. Faça como aquela mulher. Toque no Senhor. Toque no Senhor. Toque no Senhor nessa hora. Toque onde você está. Jesus tem a tua bênção nas mãos. Jesus tem a tua bênção nas mãos. E se você vem nessa noite aqui, é porque você creu que Ele vai te dar a sua bênção nesta noite. Vai recebendo aí a tua bênção. Vai recebendo aí a tua bênção. Vai recebendo a tua bênção. Vai recebendo a tua bênção. Vai recebendo a tua bênção nesta noite. Vai recebendo a tua bênção nesta noite. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus.